Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. É uma alegria poder receber-vos depois de mais uma semana de trabalho, no fim de mais um mês, e podermos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres, estamos contentes pelo cuidado dEle. Hoje chegamos à última meditação desta série de estudos bíblicos, onde temos sido desafiados pela Palavra de Deus a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, sermos seus imitadores, sermos suas cópias. Espero que nunca mais se esqueçam deste tema e desta ideia de a cada dia procurarmos ser cada vez mais parecidos com Ele. E concluo hoje com, para mim, o assunto que é um dos assuntos que é o coração do Evangelho, que é o coração da mensagem que Jesus veio partilhar. O Evangelho tem tudo a ver com isto, termos perdoar como Ele perdoou. Hoje quero partilhar isto convosco, a mensagem do perdão. Perdoar como Jesus perdoou. Sermos imitadores de Jesus é aprendermos o que Ele ensinou sobre o perdão. Escolho um texto que vocês conhecem, que é muito importante, em Mateus capítulo 18, versículo 23. Muitas vezes partilho sobre este texto que fala sobre o ensino de Jesus sobre o perdão. Diz assim o texto: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo caiu-lhe aos pés e lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não o quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo maldado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoando como Jesus perdoou. Perdoando como Ele perdoou. A primeira nota que eu vos deixo deste texto tão interessante é que todos temos que prestar contas diante de Deus. É o começo desta história, desta parábola que Jesus está a contar, é que todos, sem exceção, teremos que nos apresentar diante de Deus para prestar contas. A Bíblia diz que o reino dos céus é igual a um certo rei que quis fazer contas com os seus conservos, com os seus servos. E hoje vai chegar o dia em que também nós nos apresentaremos diante dele e teremos que prestar contas. Principalmente prestar contas da maneira como nos relacionamos uns com os outros, como fomos obedientes à mensagem de Deus, como nos comportamos como filhos. Diz que o Senhor chamou os seus servos para prestarem contas. A segunda nota é que a nossa dívida para com Deus é impagável. A nossa dívida para com Deus é impagável. Nenhum de nós tem condições, quando é chamado a prestar contas diante do Senhor, nenhum de nós tem condições para pagar a sua dívida. Não é possível pela justiça própria, pelo esforço humano, pelas boas obras, nós correspondermos ao padrão divino. Não, a nossa dívida é impagável. A Bíblia diz que este homem devia ao seu senhor 10.000 talentos, uma quantidade de dinheiro inimaginável. A sua dívida era impagável. A Bíblia diz que ele não tinha como pagar e, como consequência disso, não só ele sofreu, mas a sua mulher, os seus filhos, tudo o que tinha ia ser vendido na tentativa de mitigar aquela dívida que era de uma dimensão impossível de ser paga por aquele homem. A Bíblia descreve
que aquele homem prostrou-se aos pés do seu Senhor e dizia: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Claro que ele estava consciente que não tinha condições de pagar, como nós estamos conscientes que o nosso pecado nos separa de Deus, que nós não temos condições de pagar a nossa dívida, de nos relacionarmos com Deus pelos nossos méritos. É impossível. As nossas boas obras, diz a Bíblia, são como trapos de imundícia diante dele. A nossa dívida é impagável. Ele rogou a misericórdia do seu Senhor. Ele pediu: tem compaixão, tem misericórdia, seja generoso. E o que é que eu aprendo neste texto? É que Deus está sempre disposto a perdoar. Amém? Deus está sempre disposto a perdoar. Deus, em Jesus, veio abrir-nos o caminho do perdão, o caminho de acesso à sua presença. Deus está sempre pronto a perdoar. Nesta noite, Ele tem a sua mão estendida para ti e Ele está pronto a perdoar-te. Vejam que a Bíblia diz que, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aquilo que ainda hoje move o Senhor é a sua compaixão profunda por ti, por mim, por nós. Diz que Ele, movido dessa compaixão, disse: ok, a tua dívida está paga, a tua dívida está perdoada, eu liberto da dívida, não tens que carregar mais com a dívida, não tens que sofrer com esta dívida. É isso que acontece quando chegamos a Jesus. A nossa dívida para com Deus é saldada, fica paga, ficamos livres, ficamos aliviados, ficamos tranquilos, já não temos um peso sobre nós, porque a dívida foi paga. Deus está sempre disposto a perdoar. Jesus lá na cruz, enquanto o estavam a crucificar, ele orava: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do coração de Deus, é a mensagem do coração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diante de um homem paralítico que chegou a Jesus, Jesus disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ouve estas palavras dos lábios de Jesus. Se tu chegares a Ele e pedires perdão, lembra-te, Deus está sempre pronto, sempre disposto a perdoar. Perdoados são os teus pecados. À mulher pecadora, Jesus disse: os teus pecados te são perdoados. Jesus está sempre disposto, disponível, pronto a nos perdoar. Mas a Bíblia ensina-nos outra coisa. E talvez isto seja o foco da minha mensagem hoje, é que devemos seguir o exemplo divino e devemos perdoar os nossos devedores. Vejam, estou a ensinar-vos a sermos imitadores de Jesus, a sermos cópias de Jesus. Jesus veio para perdoar, está sempre disponível para perdoar, tem o seu perdão estendido para nós. Agora nós que somos seus discípulos, que somos seus imitadores, que queremos ser suas fotocópias, também nós devemos aprender com Ele e devemos estender o perdão de Deus àqueles que nos rodeiam. Devemos seguir o exemplo de Deus e perdoar os nossos devedores. Aquele homem a quem Deus tinha perdoado uma dívida impagável, diz que encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Uma dívida simples, uma dívida que era gerível, uma dívida que era possível pagar, que era possível enfrentar com trabalho, com esforço. Não seria muito complicado resolver aquele problema. E este conservo fez a mesma coisa que ele tinha feito diante do seu Senhor. Ele disse: olha, tem compaixão, tem misericórdia, tem alguma paciência, espera mais um tempo e eu vou pagar-te, eu vou resolver esse assunto, eu vou pagar-te, eu não vou deixar de pagar a minha dívida. Seja generoso, tem calma, tem compaixão de mim também e eu vou pagar. Mas a Bíblia diz que ele o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. E diz mais, o seu companheiro, diz a Bíblia, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, tudo te pagarei. Imitadores de Jesus significa imitá-lo em todos os aspectos e em todas as dimensões. Talvez a maior evidência, ou uma das maiores evidências que somos seus discípulos,
é a capacidade que temos de nos perdoar uns aos outros, de perdoar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, perdoar o nosso patrão, o nosso professor, os nossos alunos, perdoar o nosso irmão em Cristo, perdoar o familiar, perdoar aquele que está perto e aquele que está longe. Esta é uma manifestação incrível, visível, de que Deus vive em nós e que nós somos discípulos de Jesus. Somos chamados a ser seus imitadores. Este homem não quis. Diz que pegou no seu conservo e lançou-o na prisão. Lançou-o na prisão até que ele fosse capaz de pagar a sua dívida. Manteve-o preso, amarrado à sua dívida. Não o libertou. Irmãos, Jesus nos tem liberto de uma dívida impagável. Irmãos, nós não podemos manter ninguém aprisionado, preso às dívidas para connosco. Não. Somos chamados a libertá-los também. A dizer, estás perdoado. Vai em paz, eu te perdoo. Precisamos ser imitadores de Jesus. Até porque o perdão recebido deve ser partilhado, senão será perdido. Eu vou repetir esta ideia muito importante. O perdão recebido deve ser partilhado, senão será perdido. Nós temos recebido o perdão de Deus, mas esta história está-nos a ensinar claramente de que o perdão que nós recebemos de Deus temos que o partilhar com os outros. Temos que partilhar com aqueles que estão perto de nós. Temos que ser homens e mulheres perdoadores. Irmãos, não pode haver num discípulo de Jesus aquele sentimento, eu não perdoo. Não pode haver, porque nós somos imitadores de Jesus. De forma alguma isso pode acontecer. Não podemos deixar que existam raízes de amargura, feridas abertas no nosso coração pela falta de perdão. Até porque o perdão é saúde para a nossa alma, é saúde para a nossa vida. O perdão traz-nos paz e saúde espiritual. O perdão traz saúde para o nosso corpo, para a nossa mente. O perdão restaura a nossa vida. Nós não podemos viver amargurados de forma alguma. Somos chamados a estender o perdão. Todos nós já fomos feridos. Por isso é que a Bíblia diz que temos que nos perdoar uns aos outros, porque temos dívidas uns para com os outros. Todos os dias estamos a contrair dívidas uns para com os outros. E é fundamental que nós nos possamos perdoar como Ele nos perdoou, porque o perdão recebido deve ser partilhado, porque se não for partilhado, pode ser perdido. É o que a Bíblia diz. Aquele senhor voltou a chamar o seu servo e disse-lhe: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não devias tu ter seguido o meu exemplo? Não devias ter tu feito como eu te ensinei a fazer? Não devias ter tu olhado para aquilo que tinhas recebido, para a graça que eu estendi para ti e teres estendido graça também aos outros? Como é que nós podemos dizer que experimentamos a graça, o amor, o perdão de Deus, se depois não retribuímos, não partilhamos? Nós não podemos reter o perdão de forma alguma. O perdão que temos recebido de Deus deve ser distribuído e partilhado com aqueles que estão à nossa volta, porque senão acontece-nos a mesma coisa que aconteceu a este servo. Foi lançado na prisão. O perdão foi-lhe cancelado. Uma última ideia a partilhar convosco é que devemos perdoar na mesma dimensão que fomos perdoados. Este é um grande desafio. Qual é a dimensão do perdão? Toda esta história começou com Pedro a perguntar a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Jesus, a Bíblia ensina-nos que devemos perdoar na mesma dimensão que fomos perdoados. Como é que nós fomos perdoados? Qual é a dimensão do perdão de Deus que chegou até nós? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Olhem, Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, escute bem, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Veja o que é que Paulo está a ensinar à igreja. Está a dizer: olha, como é que vocês se vão relacionar uns com os outros? Como é que vocês vão tratar uns com os outros? Paulo diz: olha, sejam benignos, sejam bondosos. Sejam bondosos. Ser bondoso para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu vizinho, para o teu familiar, para o teu amigo, para o teu irmão na igreja. Ser bondoso. Ser misericordioso. Estende misericórdia. Estende
estende misericórdia. Partilha a misericórdia de Deus para aquele que está à tua volta. E como é que essa bondade e essa misericórdia é visível? Ele diz, perdoando-vos uns aos outros. Mas como é que nós nos perdoamos? Qual é a dimensão do perdão? Como Deus vos perdoou em Cristo. Como é que Deus me perdoou em Cristo? Olha, Ele perdoou tudo. Quando eu cheguei a Ele e pela fé criei que Jesus morreu e ressuscitou por mim, confessei os meus pecados, pedi o seu perdão, naquela mesma hora, naquele mesmo minuto, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados, toda a minha dívida foi coberta, foi paga, o seu perdão foi absoluto, foi total. E agora Paulo está a dizer que temos que nos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou a nós em Cristo Jesus. Paulo diz isto de outra maneira, quando escreve aos Colossenses, ele escreve, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Claro que temos queixas uns para com os outros. Todos os dias nós temos queixas uns para com os outros. É normal. No dia a dia, na vida, nós vamos ferindo-nos, às vezes magoamos-nos, às vezes com intenção, outras sem intenção, às vezes nem nos apercebemos, mas é verdade que nos vamos perdoar, vamos magoar-nos uns aos outros. Paulo está a dizer que temos que nos perdoar uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o seu irmão, olhem, o caminho é este. Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Alguns estão a pensar, bem pastor, isto é um desafio grande. Claro que é, claro que é. O Evangelho é uma mensagem de um grande desafio, de perdoarmos. Perdoar até aqueles que não nos pediram perdão. Claro, porque o perdão tem a ver connosco, não com o outro. O perdão é uma decisão que eu tomo, uma decisão minha, uma decisão pessoal. Mesmo que o outro não queira o meu perdão, mesmo que o outro não peça o perdão, eu preciso perdoar para estar em paz com Deus, em paz comigo mesmo e em paz com aqueles que nos rodeiam. Jesus disse, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Isto é sério. Isto é sério. Isto é sério. Isto é sério. Ele diz, se vocês não perdoarem, se não perdoares ao teu irmão, se não perdoares à pessoa que te feriu, também o vosso Pai que está nos céus não vai perdoar as nossas ofensas. Por isso é que eu vos dizia que o perdão recebido tem que ser partilhado, senão pode ser perdido. O perdão que temos recebido de Deus temos que o partilhar, senão podemos perdê-lo. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, dizia Jesus, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu quero receber o perdão do Pai. Eu quero ser inundado com o perdão do Pai. Eu não quero perder o perdão do Pai. Então eu sou chamado a perdoar. Eu sei, às vezes não é nada fácil. Olha, começa mesmo sei teres muita força, muita convicção a dizer, Deus, é verdade, eu preciso perdoar. Eu ainda não sou capaz, eu ainda não sinto, mas eu quero, com a tua ajuda, perdoar. Eu declaro o teu perdão. Eu perdoo este, perdoo aquele. Eu perdoo. Vai orando por eles. Vai orando por eles. A coisa que eu aprendi é que a oração por aqueles que nos feriram ou magoaram traz uma bênção, uma cura extraordinária à nossa alma. Traz a presença de Deus de uma maneira incrível. Então vamos perdoar-nos como nós fomos perdoados por Deus. Recapitulando para concluir, lembrem-se, todos temos que prestar contas diante de Deus. Todos sem exceção. Vamos prestar contas diante dele. Lembrem-se que a nossa dívida para com Deus é impagável, mas Deus em Jesus perdoou-nos toda a dívida. Toda a dívida. Não ficou um cêntimo de dívida. Tudo está pago. Tudo está pago. Mas Deus, porquê? Porque Deus está sempre disposto a perdoar. Mas nós devemos seguir o seu exemplo e perdoar os nossos devedores. Nós tínhamos uma grande dívida para com Deus, mas na realidade também entre nós temos as nossas dívidas e somos chamados a perdoar os nossos devedores. Porquê? Porque o perdão recebido tem que ser partilhado, porque se não for partilhado, ele será
ele será perdido. Ele será perdido. Então vamos partilhar o perdão que temos recebido de Deus. Devemos perdoar na mesma dimensão com que fomos perdoados. Temos que perdoar da mesma maneira como o Pai nos perdoou em Cristo Jesus. Um perdão total, absoluto, radical. É aquilo para que Deus nos chama, para que Deus nos desafia. Queremos ser imitadores de Jesus. Queremos ser imitadores, cópias de Jesus. Então temos que perdoar como Ele perdoou. Temos que viver para perdoar como Ele perdoou. Eu sei, esta última meditação desta série, eu acho que fechamos com chave de ouro, com o coração do Evangelho. Temos que perdoar como Ele nos perdoou. Sejamos imitadores de Jesus. Quero orar por ti, quero orar contigo. Talvez haja aí alguma carga, algum sofrimento, alguma dor, alguma coisa que ainda está a pesar. Nesta noite, Jesus é poderoso para limpar isso, para te dar a força, para sarar essas raízes de amargura, essas feridas abertas. Ele quer trazer cura para a tua vida, para que tu possas partilhar cura também com aqueles que te rodeiam. Senhor, a tua palavra é clara e desafiadora, que nós necessitamos perdoar como tu nos tens perdoado. E eu quero orar a ti no nome de Jesus por cada um de nós, para que nos ajudes, nos dês a força, nos dês a graça, através do Teu Espírito que vive em nós, a estendermos, a partilharmos o perdão que temos de Ti recebido. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força para viver em perdão, em paz contigo, conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam. Eu oro por aqueles que estão feridos, que estão magoados no seu coração. Eu oro agora no nome de Jesus, para que o bálsamo do Teu Espírito possa agora passar no seu coração, possas começar a fechar essas feridas, possas começar a curar essas feridas e que eles possam sentir agora a Tua força, o Teu ânimo, o Teu perdão a inundar as suas vidas e pela fé agora possamos perdoar aqueles que também a nós nos têm ofendido. Queremos ser uma comunidade onde o perdão abunda, onde o perdão é visível. Faz isto na nossa casa, no nosso lar e na nossa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Meus irmãos, assim terminamos mais uma sexta-feira online e assim terminamos esta série de estudos bíblicos já longa, em que fomos desafiados a sermos imitadores de Jesus. Espero que o desafio tenha sido aceito aí desse lado e que a cada dia desejamos cada vez mais isto, sermos mais parecidos com Ele, sermos seus imitadores. Domingo estamos juntos para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus no nosso culto de ceia do Senhor. Não falte, junta-te a nós aqui presencialmente. Vamos celebrar Jesus, vamos alegrar-nos em Jesus. E sexta-feira que vem voltaremos com mais uma sexta-feira online, partilhando uma mensagem do coração de Deus para o vosso, para o nosso coração. Que a paz seja convosco, que Deus vos abençoe e vos guarde e até domingo, se Deus quiser. Amém.